Presidente Lula e comitiva viajam aos Estados Unidos para o encontro com o presidente norte-americano Joe Biden. Passa de 20 mil o número de mortos no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. E você vai ver também. Brasil envia ajuda humanitária ao Chile e à Turquia. Governo diminui de 40% para 5% o limite de desconto do consignado no Auxílio Brasil. Inflação sobe 0,53% em janeiro, no primeiro mês do novo governo. História de superação. Brasileira de origem humilde é aprovada em medicina na USP. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O presidente Lula e uma comitiva embarcaram nesta manhã aos Estados Unidos para o encontro com o presidente norte-americano Joe Biden. A agenda no país deve abordar conflito entre Rússia e Ucrânia, ataques à democracia, entre outros temas. Além da reunião com Joe Biden, Lula se encontra com o senador democrata Bernie Sanders. Ele é um dos autores da resolução no Congresso para que, no ano passado, o resultado da eleição no Brasil fosse imediatamente reconhecido, o que foi visto como um ato em defesa à democracia. Lula também deve ter um encontro com lideranças sindicais norte-americanas. A expectativa é de que o presidente brasileiro também leve para o centro do debate a importância do país para a manutenção da democracia nas Américas. Nesse sentido, Lula deve lembrar os ataques às sedes dos três poderes em Brasília e as investigações sobre os atos criminosos. Na viagem aos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva também pretende defender o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. O presidente brasileiro recusou enviar munições para a guerra no leste europeu. Já Biden pretende discutir com Lula os problemas e as eventuais soluções para questões raciais e sociais nos dois países. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, vai estar na comitiva. Os dois países enfrentam problemas nas duas áreas e têm experiências a compartilhar. Eles ainda devem debater ações concretas para conter as mudanças climáticas e preservar o meio ambiente. A volta da comitiva presidencial ao Brasil está programada para o sábado. E olha só, passou de 20 mil o número de mortos pelos terremotos que castigaram o sul da Turquia e o norte da Síria na segunda-feira. A superação do prazo de 72 horas e o frio intenso diminuem a possibilidade de encontrar sobreviventes. As equipes de emergência prosseguem com as buscas por milhares de pessoas presas entre os escombros. Mas o otimismo diminui por causa das temperaturas gélidas, que chegam a ficar negativas durante a noite, e a superação do prazo de 72 horas, considerado crucial para os resgates. Moradores das regiões castigadas pelos abalos sísmicos cobram mais apoio das autoridades turcas. Nós, civis, damos ajudas uns aos outros, mas não somos guindastes. Eu não posso levantar esses blocos de concreto. Eu sou mãe e meu coração dói. Mas ninguém escuta. Cadê o exército? Cadê o Estado? Onde estão a união e a solidariedade? O primeiro dos dois terremotos de quase 8 graus de magnitude que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria no início da semana aconteceu durante a madrugada, enquanto muitos dormiam. Dezenas de países, da China aos Estados Unidos, passando por Ucrânia e Emirados Árabes, enviaram ajuda à Turquia, que começou a receber equipes de emergência e material na terça-feira. Na quinta, o noroeste da Síria, controlado pelos rebeldes, recebeu o primeiro comboio de ajuda internacional através da passagem de fronteira de Bab al-Hawa, a única autorizada para o envio de apoio a partir do território turco. A União Europeia prepara uma conferência de doadores em março para mobilizar ajuda internacional para os dois países. A Comissão Europeia incentivou os 27 membros do bloco a responder de maneira favorável ao pedido formal de ajuda pelo governo sírio, mas com vigilância para impedir o desvio de material. Em uma região com atividade sísmica recorrente, os terremotos de segunda-feira foram os mais violentos na Turquia desde 1939, quando um tremor provocou 33 mil mortes na província de Erzincan, no leste do país. Em 1999, um terremoto de 7,4 graus de magnitude matou mais de 17 mil pessoas.
E diante de toda essa tragédia, assim como outros países fizeram, o Brasil enviou ajuda humanitária para a Turquia. Dezenas de agentes embarcaram na madrugada de hoje para se juntar a tantos outros voluntários que se mobilizam neste momento de dor e esperança. A repórter Bruna de Jaimo tem mais informações. O avião da Força Aérea Brasileira saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao todo, são 42 pessoas que estarão empenhadas em ajudar no resgate das vítimas. São 34 bombeiros de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e do Espírito Santo, além de médicos e agentes da Defesa Civil. 5 cães farejadores também foram enviados para colaborar na localização das vítimas do terremoto. O avião também transportava 6 toneladas de equipamento, tudo para ajudar nas buscas. O Ministério da Saúde doou 3 conjuntos de kits calamidade, que contêm cada um 250 quilos de medicamentos e itens emergenciais. Eles têm capacidade para atender até 1.500 pessoas pelo período de 1 mês. O terremoto aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira e atingiu 7,6 graus de magnitude. As buscas ainda continuam. De São Paulo, Bruna de Jaimo. E o presidente Lula também autorizou o envio de ajuda humanitária ao governo do Chile. O apoio do governo brasileiro aos 2 países deve alcançar 13,5 milhões de reais e a operação em campo deve se estender por 2 semanas. O governo brasileiro autorizou o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira equipada para o combate aos incêndios com tripulação e equipe de campo, além de aeronaves cisternas com equipamentos e materiais. O apoio, que pode alcançar 3,5 milhões de reais, vai reforçar a ação de 60 brigadistas já disponibilizados pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e do Meio Ambiente. Outros 6 especialistas em comando e controle do fogo devem reforçar a equipe de ajuda humanitária no país. Já são quase 300 incêndios florestais que atingem a zona centro-sul do Chile. Há registro de mais de 20 mortes, 3.000 desabrigados e mais de 1.100 residências destruídas. E mais de 20 municípios das áreas fortemente atingidas por incêndios florestais no Chile vão entrar em toque de recolher a partir de amanhã, de acordo com o governo. A medida visa evitar roubos e saques. A decisão, que entra em vigor na sexta-feira e vale de meia-noite às 5 da manhã, afeta pelo menos 20 municípios de 3 regiões declaradas em estado de catástrofe e busca evitar roubos e saques. Uma das províncias onde haverá toque de recolher é Maieco, uma das áreas mais afetadas pelos confrontos entre grupos radicais mapuches e forças do governo, em um conflito histórico por reivindicações de terra, agora em posse de empresas florestais. Os incêndios deixaram pelo menos 24 mortos e mais de 2.100 feridos. Foram mais de 300 mil hectares devastados nas regiões de Ñuble, Biobío, Maule e Araucania. De acordo com o balanço oficial, em uma semana o incêndio também destruiu completamente 1.180 casas e deixou mais de 5.500 pessoas desabrigadas. E aqui no Brasil, a taxa de mortalidade na terra Yanomami foi a maior do que o índice nacional no primeiro ano da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o território registrou 10,7 óbitos para cada 1.000 habitantes em 2020. Com mortes causadas por casos severos de desnutrição e malária em meio a uma grave crise humanitária e sanitária no maior território indígena do país, o número é 3,3 pontos maior se comparado ao primeiro ano da pandemia. Em 2020, a taxa de mortalidade do Brasil passou a ser afetada pela Covid-19 em março daquele ano. No entanto, na terra Yanomami, o garimpo ilegal ajudou a elevar os registros. A atividade garimpeira é a grande causadora da degradação e desequilíbrio ambiental da região. Sem socorro médico nos últimos 4 anos, muitos morreram ou agravaram os quadros de doenças. A faixa mais atingida é a de crianças com menos de 1 ano, são 505 óbitos, seguido de crianças com idades entre 1 e 4 anos de idade e de idosos entre 60 e 79 anos de idade. O relatório Missão Yanomami detalha a visita das equipes do Ministério da Saúde em Boa Vista e na terra indígena entre os dias 15 e 25 de janeiro. E veja a seguir, inflação sobe 0,53% em janeiro, no primeiro mês do novo governo.
E ainda, história de superação. Brasileira de origem humilde é aprovada em medicina na USP. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o governo do presidente Lula diminuiu de 40% para 5% o limite de desconto do benefício de programas sociais, como o Auxílio Brasil, referente ao pagamento de crédito consignado. Além disso, passará a valer uma taxa de juros inferior à determinada no ano passado, de 3,5% para 2,5% ao mês. E a medida limita o número de parcelas mensais e sucessivas a 6 meses. Hoje, podem ser até 2 anos. As medidas restringem o endividamento das famílias. A mudança consta em portaria publicada hoje pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Familiar e Combate à Fome, comandado por Wellington Dias. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. 3 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. Entre as vítimas está uma menina de apenas 2 anos de idade que foi soterrada em casa, na Tijuca, zona norte do Rio. No Catete, um senhor de 82 anos também morreu em um deslizamento de pedras. E em Saquarema, um homem foi a óbito após ser atingido por um raio. A Defesa Civil está interditando diversas casas com risco de desabamento ou de serem atingidas por deslizamentos. Em apenas 4 horas, choveu na cidade do Rio de Janeiro 70% do esperado para todo o mês. E em alguns bairros, como na Zona Norte, o volume ultrapassou o previsto para fevereiro. E a polícia prendeu o segurança pessoal de um chefe do tráfico na Rocinha, Zona Sul. Rafael Frouza Lopes, conhecido como Farrá, foi preso enquanto passeava em um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele também é apontado pela Polícia Civil como responsável por controlar o arsenal e o fornecimento dos armamentos na favela da Rocinha, uma das maiores do Brasil. Contra ele foram cumpridos 2 mandados de prisão por roubo e tráfico de drogas. De acordo com os agentes, a investigação para prendê-lo durou 6 meses. E o incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 jovens jogadores da base do Flamengo, completou 4 anos nesta semana. Até hoje, ninguém foi condenado e o processo segue em andamento no Tribunal de Justiça do Rio. Recentemente, o Flamengo solicitou a produção de provas relativas às condições dos alojamentos, influência das condições climáticas e também a oscilação no fornecimento de energia elétrica. Das famílias vítimas da tragédia, apenas a do goleiro Christian Esmério não formalizou nenhum acordo com o clube e segue em um embate judicial, com pedido inicial de R$ 8.440.000, incluindo danos morais e pensionamento. 2 sobreviventes apenas, Francisco, Diogo, Rian Luca e Jonathan Ventura, seguem na base do time carioca. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E ainda no Rio, o Tribunal Regional Federal liberou hoje o ex-governador Sérgio Cabral da prisão domiciliar. A decisão vai trocar a prisão por medidas cautelares, como uma tornozeleira eletrônica e apreensão do passaporte, enquanto aguarda a conclusão do julgamento de seus recursos em liberdade. O ex-governador, que atuou no estado do Rio de Janeiro entre 2007 e 2014, teve penas somadas que ultrapassaram 390 anos em várias condenações no âmbito da Operação Lava Jato. E na economia, a inflação no Brasil subiu 0,53% em janeiro, primeiro mês do governo do presidente Lula, de acordo com dados oficiais divulgados hoje. O IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, acumula dessa forma alta de 5,77% nos 12 meses completados em janeiro,
pouco abaixo dos 5,79% registrados no mesmo período imediatamente anterior. A inflação no primeiro mês do ano foi impulsionada pela categoria de alimentos e bebidas e pelo setor de transportes, devido ao aumento de combustíveis como gasolina e etanol. A inflação de 2022 foi de 5,79%, acima da meta do Banco Central, mas com desaceleração em relação a 2021, quando esteve em 10%. A inflação e a situação econômica frágil eram duas das principais preocupações dos brasileiros nas eleições presidenciais, nas quais Lula derrotou o ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, o presidente multiplicou as críticas à autoridade monetária brasileira por manter a taxa básica de juros em 13,75%, uma das mais altas do mundo. A meta do Banco Central para 2023 é atingir uma inflação de 3,25%, com margem de mais ou menos 1,5%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quinta-feira em alta, no maior patamar do ano até agora, apesar do movimento internacional de alívio da moeda. Os rumores de que a equipe econômica estaria avaliando uma revisão antecipada das metas de inflação do país também ficou no radar. A moeda norte-americana subiu 1,59% e encerrou o dia cotada a R$ 5,27 na venda. E até 2030, os setores da cadeia de construção vão investir 2 trilhões e 700 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Os investimentos vão gerar mais empregos e tecnologia para otimizar processos. Os investimentos, que equivalem a cerca de 530 bilhões de dólares, considerou o levantamento feito com 144 empresas e entidades mais dados do IBGE. De acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a troca de informações e o diálogo com todos os elos que envolvem o setor são o caminho para aumentar a competitividade. Em 2021, o estudo apurou a existência de 23 mil empresas na cadeia de construção que geram 2 trilhões e 300 bilhões de reais de receitas líquidas. O setor paga 443 bilhões de reais em impostos e gera mais de 3 milhões e 700 mil empregos. E vamos agora conhecer uma história de superação. Uma estudante de 20 anos de origem humilde foi aprovada no curso de medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Só que até conseguir a vaga na faculdade, ela chegou a estudar 17 horas por dia durante 3 anos e fez mais de 250 redações para treinar a escrita. Vamos ver. Oi, eu sou Maria. Eu sou a bisneta da escrava, eu sou a neta do migrante que morreu em São Paulo sem saber ler e escrever, eu sou a filha da faxineira com porteiro. Muito prazer, Maria Tereza. A gente sabe que a sua trajetória até aqui não foi nada fácil. Até conseguir ser aprovada no vestibular em medicina, você prestou 17 vestibulares em diversas instituições. Foram 3 anos de muita luta, onde eu estudei bastante, onde eu descobri que eu não sabia muita coisa, mas com muito esforço, com pessoas que acreditavam em mim, com a oportunidade. Hoje eu posso falar que eu passei em medicina na USP e na Unesp. A Maria nasceu aqui na capital paulista, mas logo aos 3 anos se mudou para Santos, no litoral de São Paulo, onde vive até hoje. Os pais dela nunca fizeram faculdade, mas sempre acreditaram no potencial e nos sonhos da filha. Eles sabiam que através da educação ela poderia mudar a realidade de toda a família. Parecem sonhos bobos para umas pessoas, mas pra gente são coisas incríveis. Por exemplo, quando eu fui aprovada na USP, a gente pediu pizza aqui em casa. E eu sei que para a maioria das pessoas isso é uma coisa comum, corriqueira, mas pra gente não. Foi um especial. Eu sei que eu vou poder proporcionar para os meus pais uma melhoria de vida. Eu sei que eu vou poder proporcionar para os meus pais uma melhor condição, mais conforto. Porque a gente tem uma vida meio difícil, mas por eles terem investido tanto em mim, agora eu sei que eu vou poder investir neles. As boas notícias começaram com a obtenção de uma bolsa integral em uma universidade particular, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Logo depois, o maior feito e a realização de um sonho, a aprovação no curso de medicina da USP, em Bauru, também no interior. E para completar, a Maria também foi aprovada na Universidade Estadual Paulista, Unesp.
Quando recebeu a notícia das aprovações, a emoção tomou conta da estudante. Mãe? Mãe, é urgente. Eu coloquei minha nota no ProUni de Medicina no interior de São Paulo e eu passei. 100%. 100% de bolsa. Ela vai pedir. Só depois de algum tempo a ficha caiu e ela percebeu que as listas de aprovados não estavam erradas. Quando eu fui aprovada em Medicina pela USP, eu tinha ido conhecer essa faculdade nesse dia e eu cheguei na faculdade, eu não consegui conhecer ela, fazer o tour. Eu fui para uma cidade do lado e daí quando deu meio-dia eu abri a lista de aprovados, eu vi meu nome, aí eu fechei a lista, abri novamente, vi meu nome, fechei a lista, abri novamente, só na terceira vez que eu entendi. Eu passei em Medicina na USP. A presença de Deus na vida da Maria é inegociável, como ela mesma diz. Afinal, foi esse relacionamento que a fez chegar onde está. Além da rotina de oração, tem um trecho da Bíblia contido em Salmos 126, que é a base da caminhada da Maria e que explica toda a trajetória dela até aqui. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Deus, ele me falava que, apesar de eu estar estudando, era para eu continuar investindo no reino dele. Todo dia, antes de estudar, eu tinha que fazer devocional, porque era nítido a diferença de um dia que eu não separava um momento para ficar com Deus, e o dia que eu separava um momento para ficar com Deus antes de começar meus estudos. E sem o apoio dele, sem crer na promessa dele, eu provavelmente teria desistido. Porque muitas vezes eu estava super desanimada e Deus usava alguém para falar para eu não desistir, para falar para eu continuar. E ele ia me dar vitória. Foi muito bom conhecer você, Maria. A gente espera que a sua história sirva para incentivar muitos jovens que estão na mesma situação que a sua, a buscarem ir além e transformarem suas realidades e o mundo que os cerca. Acima de tudo, você ter o seu objetivo bem marcado, porque vão vir muitas pessoas dizendo que é melhor trocar de curso, vão vir gente dizendo que aquele não é um lugar para você, mas quando você tem uma rede de apoio, quando você coloca Deus, quando você tem um objetivo bem firmado, a gente consegue chegar finalmente ao resultado tão sonhado. Nossa, que história linda, né? Parabéns aí à futura doutora Maria, parabéns aos pais também, que Deus abençoe muito toda a trajetória de vida dela. E pela determinação, parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.